Bom, gente, boa tarde. Então, vejam o seguinte, gente, eu coloquei aí um vídeo para um momento de reflexão sobre uma reflexão, que possamos não desistir dos nossos sonhos, do nosso futuro, não desistir da educação, porque sabemos que a educação é a base da vida, é a base de todos os projetos. Sabemos que a pandemia nos deixou um pouco impactados, mas, graças a Deus, nós devemos agradecer sempre a Deus, agradecer sendo grato, porque nós estamos com vida, a nossa família está bem, e aí é momento de agradecer, tá? Então, assim, breve, isso tudo vai passar, e aí vocês retornam ao espaço escolar. Sabemos que o espaço escolar só tem vida com a presença de todos vocês. É vocês que dão a beleza ao espaço escolar. Então, hoje, é um momento assim, bastante delicado para mim, porque é pela primeira vez que eu estou trabalhando essas aulas remotas. Tenho sérias dificuldades, espero que vocês compreendam essas dificuldades. Hoje nós iremos trabalhar dois conteúdos importantes: as placas tectônicas e a estrutura interna da Terra. Conteúdo de revisão, tá? E aí nós temos aqui o que é geologia. A geologia é uma ciência, né, que tem como missão estudar a Terra, tá? E o profissional que estuda, que está envolvido na geologia, é o geólogo. O geólogo é esse especialista que estuda a terra, entendeu? Pesquisa, enfim, é esse profissional. Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que a geologia é uma ciência que tem como objetivo estudar a terra, explorar o conhecimento, enfim, trazer o novo, enfim. O geólogo, ele é esse profissional da geologia. Pois bem, Professor, o sismógrafo, professor, desculpe o incomodar. sismógrafo, Professor? ele é um aparelho muito importante para os geógrafos, pois os geógrafos, eles são responsáveis para os geógrafos, eles são profissionais responsáveis para poder mapear as placas tectônicas com esse aparelho chamado sismógrafo. E esse sismógrafo, ele tem três pilares importantes: a magnitude, né, do terremoto, a profundidade e o local que ocorreu. E aí vem aquela outra questão: o que são placas tectônicas? São grandes blocos rochosos que compõem a camada sólida da Terra, que sustenta os continentes e oceanos. Ou seja, a superfície terrestre, ou seja, a Terra, ela é coberta de placas tectônicas. E essas placas se movimentam constantemente. Tá? Então, essas placas se movimentam constantemente. E esse movimento, gente, dessas placas é acompanhado pelo aparelho chamado sismógrafo. Tá? Agora, quando as placas tectônicas elas se movimentam de forma violenta, entendeu? Ocasiona diversos eventos geológicos, como o vulcanismo, o terremoto, o tsunami. Eu quero deixar claro para vocês que a superfície terrestre é composta por 52 placas tectônicas. 14 placas são as principais, 38 placas são as menores. E elas não têm muita influência. As que têm influência pra caramba são as placas, as 14 placas, tá? Que são chamadas mais importantes no processo geológico. A Terra ela se divide, né, como já falei para vocês,
com 14 placas, né? Das 52 placas, entendeu? E aqui nós temos um mapa mostrando, entendeu? Que, gente, todos os países que estão sobre a borda das placas tectônicas são países que podem sofrer, entendeu? Impactos, vulcanismo, terremotos e tsunami. Então, os países que estão localizados no centro da placa tectônica, esses países estão isentos de qualquer tipo de eventos geológicos, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Brasil está localizado numa posição geográfica muito importante no centro da placa sul-americana. Então, o Brasil nunca vai ocorrer esses eventos geológicos. Por quê? Porque a localização do Brasil está bem localizada na placa tectônica. O Brasil não está localizado sobre a borda da placa sul-americana. Tá? Então, coloco bem claro para vocês. Todos os países que estão sobre a borda das placas vão sofrer catástrofes, né, pelo vulcanismo, terremoto, tsunami, entendeu? Caso as placas tectônicas se movimentem de forma violenta, tá? Movimento das placas. Pois bem, eu já falei para vocês que o movimento das placas, gente, para ocorrer o vulcanismo, o terremoto, o tsunami, é necessário que as placas se movimentem de forma violenta. Se as placas se movimentarem de forma lenta, vagarosamente, não vai causar impacto, tá? E uma das questões importantes que eu gostaria de associar com vocês, quais são os três principais relevos do brasileiro? São planalto, depressões e planície. Por que não tem planalto? Né? Por que não tem montanha? Desculpa. Por que não tem montanha? Porque justamente no Brasil nunca ocorreu vulcanismo, terremoto e tsunami. Tá? Então, dentro de algumas questões do SSA, eles colocam lá, por que o Brasil não tem montanha? E lá vai ter um contexto lá. Porque nunca houve dobramento moderno. O que é dobramentos modernos? Justamente porque nunca ocorreu o vulcanismo, terremoto e tsunami. Dobramento moderno, uma linguagem mais aprofundada, chama-se esses eventos de vulcanismo, terremoto e tsunami. Então, montanhas só existem nos lugares que ocorreu esses eventos geológicos, o vulcanismo, o terremoto e tsunami. No Brasil não temos, nós só temos planalto, depressões e planícies. Nós moramos no país, graças a Deus, fora, né, de qualquer cogitação de um abalo sísmico, enfim, porque o Brasil está numa localização privilegiada. As placas tectônicas, elas se movimentam. E nesse movimento, gente, olha bem, por que as placas tectônicas se movimentam? Tá? A placa tectônica, gente, ela tem uma espessura, né, de 4.000 metros. A placa tectônica tem uma espessura de... Desculpa aí, gente. A placa tectônica, ela tem uma espessura de 100 quilômetros, né? E a largura de 250 quilômetros. Então, é uma distância muito expressiva. E veja o seguinte, essas placas tectônicas, gente, elas se movimentam, por quê? Porque no manto interno, a Terra ela tem uma estrutura, ela tem a crosta terrestre, aí vem o manto interno, o manto interno e externo, o núcleo interno e o núcleo interno, externo e externo. Então, vejamos o seguinte, as placas tectônicas elas se movimentam por quê? Porque no manto nós temos um material chamado magma, que é um material pastoso. Ou seja, eu sempre falo que esse magma, que está lá na parte do manto, no interior da Terra, é uma bola de fogo pastosa, entendeu? Porque aí, quando uma placa tectônica ela se movimenta de forma bem violenta e uma adentra para a superfície terrestre, atingindo o manto, o que vai ocorrer? Esse material chamado magma, que é uma bola de fogo, ela não aguenta essa pressão e sai de uma forma violenta para a superfície terrestre, ocasionando aí, de acordo com a imagem, você observa aí,
uma imagem, né, de uma camada de fogo saindo para a superfície terrestre. Então, isso aí é o magma, tá? Isso aí é o magma que saiu lá do manto para a superfície terrestre, tá? Então, assim, e diversos desastres acontecem quando ocorre esse tipo de vulcanismo, tá? Então, é importante vocês se apropriar desse conhecimento. Eu já falei aqui que a localização das zonas sísmicas e dos principais vulcões, em sua maioria, as zonas de intensa atividade sísmica e vulcões localizam-se nas bordas das placas tectônicas. Estou falando para vocês que todos os países que estão localizados próxima às bordas das placas tectônicas, esses países irão sofrer impacto, seja vulcanismo, terremoto e tsunami, tá? E aqui nós temos o movimento das placas. O movimento é chamado limites divergentes, ou seja, as placas elas se afastam uma da outra, uma para a posição leste, a outra para o leste e oeste, então deixando ali um tipo de uma cratera no meio. Vocês observam aqui a seta, né, no slide, a azul e a vermelha, que a placa ela se desloca, deixando ali uma cratera no meio. Então, chama-se limite divergente, quando as placas elas se afastam, né, se afastam uma da outra. Limite convergente é esse limite convergente que provoca o vulcanismo, tá? Quando a placa ela adentra para o manto, como vocês observam aqui, ó, essa placa que está com a seta vermelha, ela adentra para o interior da Terra, né, e vai atingir o manto. Lá no manto, gente, você vai encontrar o quê? O material chamado magma, tá? E de uma forma pastosa. Na segunda imagem, você já observa a placa já adentrando, né? Deixa eu voltar aqui. Já adentrando lá o manto e o magma já saindo. Na segunda imagem, você já observa que a placa adentra, né, para o manto interior da Terra e o magma já sai em velocidade para a superfície terrestre. Aqui esse limite chamado limite conservativo, né? Ou seja, é um movimento oposto das placas tectônicas. Pois bem, e aqui nós temos a estrutura interna da Terra. Isso é muito importante, tá, gente? E aí, veja a estrutura interna da Terra. Gente, o homem já estudou, assim, ele já foi no espaço sideral, enfim, mas não existe a logística, a capacidade do homem fazer estudo, né, presencial no interior da Terra. Por quê? Porque existem dois momentos que impedem ao homem fazer esse estudo presencial no interior da Terra. Por quê? De fato, a Terra ela tem uma pressão muito grande e temperatura. Então, quanto mais eu estou aprofundando, perfurando, né, o interior da Terra, eu vou encontrar pressão e temperatura. Você analisa, uma temperatura lá no núcleo interno chega a 6.000 graus Celsius. É uma temperatura muito elevada, tá? Então, vejamos o seguinte, não tem aparelho tecnológico que você consegue visitar o interior da Terra. Não consegue, porque a temperatura não permite, não deixa, tá? E aí é interessante você analisar essas questões. E dentro da composição interna da Terra, gente, nós temos uma composição química, né? Nós temos materiais valiosos no interior da Terra. E aí você me pergunta, professor, mas como os geólogos eles estudam os materiais que surgem, que está lá, né, no interior da Terra? Lógico, quando surge o vulcanismo, eles vão lá, pegam esse material e vão fazer estudo, tá? Então, é a melhor forma deles explorar os conhecimentos sobre a estrutura interna da Terra, é justamente isso. Quando surge o vulcanismo,
Os geólogos, os especialistas vão lá, pegam esse material e vão fazer estudo, tá? E aí, vamos focar quais são os materiais que eu posso encontrar, tá? Na crosta continental, na crosta oceânica, no manto, no núcleo, tá? Vamos entender agora quais são os materiais que nós iremos encontrar. Gente, na crosta continental, eu vou encontrar, é importante vocês anotarem, gente. Na crosta continental, eu vou encontrar dois materiais importantes, que chama-se composição química. Eu vou encontrar eu vou encontrar o silício, e aí a sigla é Cial. Cial significa o quê? Eu tenho um material chamado silício mais alumínio. Tá? Essa sigla Cial significa eu tenho um material silício mais alumínio. Esse material eu vou encontrar, entendeu? Ali na crosta continental. Já o material cima, eu vou encontrar na crosta oceânica. O que é cima? Que material é isso aí? O que significa essa sigla cima? Silício, eu vou encontrar material silício mais o magma, ali na crosta oceânica. E eu vou encontrar eles num estado que sólido. Já no manto, eu vou encontrar o quê? O magma. O magma é um material pastoso, que eu já falei para vocês que é essa questão, que é um material, é uma bola de fogo, que quando ele sai para a superfície e esfria, ele é chamado de, eu chamo assim, pedras, né? Magmáticas, o pessoal chama de rochas magmáticas. Vamos falar uma linguagem popular. São rochas, né? Magmáticas. Depois que elas esfriam, elas se tornam assim, rochas. Né? No dito popular, pedras, né? No núcleo, eu vou encontrar dois materiais preciosos. É o níquel, que chama-se nífer. Nífer significa composição de níquel e ferro. Eu vou encontrar esses dois materiais lá no núcleo. E no núcleo externo, eu vou encontrar material líquido. E no núcleo interno, eu vou encontrar material sólido. Gente, os agentes formadores do relevo ou agentes transformadores do relevo. Nós temos dois agentes transformadores do relevo ou formadores. Nós temos o agente interno, que ele é chamado de endógeno. Nós temos também um agente externo, chamado de exógeno. O que eu gostaria de deixar claro para vocês? Qualquer questões que vier num contexto falando sobre tectonismo, abalo sísmico, vulcanismo, ou seja, qualquer contexto falando sobre movimento das placas, terremoto, erupções, você já pode falar, poxa, porque o agente interno são eventos que ocorrem no interior da Terra para a superfície terrestre. Tá? Então, assim, agente interno ou endógenos são aqueles eventos que ocorrem no interior da Terra para a superfície terrestre. Por exemplo, o tectonismo, o abalo sísmico, o vulcanismo. Então, vocês só precisam identificar essas principais características. Já o agente externo são eventos que ocorrem na superfície terrestre. Por exemplo, a ação do homem é um agente externo chamado exógeno. Vento, temperatura, chuva, neve e geleira, água de rios, mares, oceanos, são chamados de agente externo. Ou seja, eles modelam o relevo, tá? Ou seja, eles fluem, eles agem, né, na superfície terrestre, eles surgem da superfície terrestre. Né? Agora, os agentes internos ou endógenos, eles surgem do interior da Terra. Tá? Surge do interior da Terra para a superfície.